começando mais um Talk da Saúde Cash. No episódio de hoje, nós vamos falar, comemorar, conscientizar sobre um tema muito relevante, que a propósito, no dia 7 de abril, ele foi comemorado o Dia do Câncer, o Dia Mundial do Câncer, o dia de conscientizar as pessoas e mostrar para elas por que elas deveriam prestar atenção, se cuidar, e se você é uma dessas pessoas que entram na estatística do câncer, como é que você pode viver melhor? Quem está falando aqui é Rafa Brandão. Eu sou Edma Alves e esse episódio vai trazer bastante informação, Rafa, é um tema inédito aqui no Talk, né? Então, nesse episódio, pessoal, a gente vai falar sobre atividade física e câncer. E a gente trouxe um convidado que deu uma reviravolta na carreira e está agora mergulhando nesse assunto. E Muito obrigada. Muito felizes. Estamos felizes de tê-lo aqui. Obrigada, Bruno, por ter aceitado estar aqui com a gente, principalmente por um assunto novo para você e para a gente, como eu te falei. Obrigada mesmo, seja bem-vindo. Eu que agradeço, meninas. É um prazer imenso fazer parte disso. E espero que eu possa contribuir com a galera de alguma forma. E sem dúvida foi uma reviravolta gostosa, assim. Gostei muito de ter feito essa escolha. Legal. A primeira contribuição, acho que é você compartilhar com a gente o que te fez olhar para isso. Explica para a galera onde é que você trabalha hoje, o que você faz, o que você se dedica como profissional de educação física a fazer. Então, eu trabalhei durante 13 anos numa grande empresa do mercado de fitness e aí durante a pandemia eu tomei a decisão. Na verdade, já tinha tomado a decisão, quando veio eu acho que eu reforcei essa decisão e fui em busca de empreender aí na área, quando na verdade eu recebi um convite para fazer parte do Instituto Zen Câncer, que é um trabalho voluntário, mas estou gostando demais de fazer parte disso. Eu já trabalhava com gestão e na verdade agora eu gerencio, eu busco voluntários, então se você está ouvindo aí e é profissional de educação física e quer trabalhar com pacientes oncológicos, então fica aí a dica de trabalhar com a gente no Instituto Zen Câncer, que a gente tem uns projetos bem bacanas lá. Ô, Bruno, explica pra gente o que é o Instituto, o que ele faz. Então, o Instituto Zen Câncer ele tem uma série de práticas integrativas para cuidados em pacientes oncológicos. Ele foi idealizado pela Luciana Lobo, que é a diretora. Ela é uma pessoa que é portadora de câncer de mama, né? Foi portadora de câncer de mama e mergulhou nesse mundo, na verdade, com o intuito de ajudar outras pessoas, né, outros portadores de câncer, através do yoga, né? Então, ela tem um espaço dela, o Yoga Pix, e aí ela decidiu, de uma hora para outra, fundar o Instituto Zen Câncer. E com o tempo isso foi ganhando corpo, né? Eles foram aumentando as práticas integrativas. Hoje a gente tem lá não só o meu núcleo, que é o núcleo de movimentação humana, mas a gente tem fisioterapia, tem o núcleo de medicina integrativa que foi incorporado agora há pouco pela Sabrina Chagas, que é uma oncologista lá da Rede D'Or. E além de práticas que eu até desconhecia, na verdade, como, por exemplo, aromoterapia, reiki, enfim. Muito bacana, assim. Aí eu tô mergulhando um pouquinho mais nesse mundo dessas práticas, porque tudo vai favorecer o paciente oncológico no final, né? Então, o seu trabalho, Bruno, é unir o profissional que queira fazer o trabalho com o paciente do momento, é isso? Só para ver se eu entendi. Exatamente. O profissional que quer, de alguma forma, com seu conhecimento, ajudar, auxiliar nesse processo de cura, né, de cuidado desse paciente, né? Cura não no sentido final da palavra, né? Mas, na verdade, assim, é um aprendizado enorme, porque tem muita gente, principalmente profissionais de educação física, que nunca tiveram contato com pacientes com câncer, né? Sim, bacana. Sim. Ô, Bruno, fala só um pouquinho mais sobre essa instituição, porque você convidou os profissionais da saúde que querem ajudar a entrar. E se a pessoa que está ouvindo aqui, ela não é profissional da saúde, como é que funciona o instituto de vocês? Vocês recebem doação? Como é que é? Então, eu não sei se eu vou conseguir te informar totalmente como funciona, né? Eu participei de poucas reuniões, mas eu tive esse convite de liderar essa parte da atividade física, né? Mas é um trabalho 100% voluntário, então todas as pessoas que queiram trabalhar, elas podem enviar, por exemplo, um e-mail para o atendimento lá do Instituto e para o acolhimento. Quem é profissional, manda para o atendimento, né? @Instituto Zen Câncer. E quem é paciente oncológico vai ser recebido pelo núcleo de acolhimento, acolhimento@Instituto Zen Câncer, para poder fazer parte dessas práticas. Bacana, legal.
A gente sabe, Bruno, que o exercício físico ele atua na prevenção de vários cânceres, né? Mas como eu, pode ter alguém também com dúvida se o exercício físico pode ser feito durante o tratamento. E pelo que eu entendi, no seu instituto é isso que vocês fazem. Durante o tratamento, vocês prestam esse serviço. Então, se sim, o exercício físico deve ser feito durante o tratamento, e se tem algumas especificações, alguma coisa especial nesse momento. Sim, na verdade, não só pode, como deve ser feito durante o tratamento. O exercício físico ele atua como prevenção, falando um pouquinho da minha área, né? Da atividade física, da nossa área, da atividade física e do exercício físico. Ele atua como prevenção, né? Você tem uma redução importante aí no risco de desenvolvimento, não só de câncer, como outras doenças crônicas não degenerativas. Mas, olhando para o câncer durante o tratamento, ele deve ser feito sim, porque você tem uma redução importante, por exemplo, na contagem de células imunes, né? Falando da parte metabólica, durante a quimioterapia, por exemplo, e que o exercício físico ele ajuda a manter esse controle de células imunes. Né? Por exemplo, numa quimioterapia, é muito comum, 50% a 90% dos pacientes oncológicos eles se queixam de fadiga. Né? Então, é uma queixa bem comum e o paciente oncológico que é fisicamente ativo e que pratica exercício físico durante o tratamento, ele diminui esses sintomas ao longo do período do tratamento. Né? Eu tive uma pessoa na minha família, né, com câncer, meu pai a teve, é vivo até hoje, já passou por isso. O tratamento dele era aquele modelo de 21 e 21 dias. Sim. Então, assim que ele recebia o tratamento, ele ficava muito, muito mal no sentido de sem força física mesmo. Então, ele ficava muito acamado. Sim. A primeira semana dele era muito ruim. Mas depois ele tinha uma melhora relativa e conseguia fazer as atividades diárias dele. Existe essa diferenciação também? Tem que ter atenção a que fase que está o tratamento, que tipo de tratamento a pessoa está recebendo. Isso também faz diferença na escolha do exercício físico, no dia da pessoa? Como que vocês fazem quanto a isso? Olha, assim, pelo que eu já li, né, que eu tenho de formação, que na verdade, para ficar claro, eu não sou nenhum expert ainda da área, mas é algo que me motivou bastante. Eu tenho até uma história e depois, se eu tiver a oportunidade de contar, o porquê que isso está fazendo mais parte ainda da minha vida. Mas vai depender, tá, Edma? Pelo que eu vejo, tem pessoas na literatura mostra até que pessoas sentem os sintomas de fadiga, por exemplo, após o terceiro, quarto ou quinto dia de tratamento. E, diferente do que imaginam, algumas literaturas recomendam, por exemplo, alguns trabalhos recomendam que você faça não só após, né, ao tratamento, mas antes também, para reduzir os sintomas e para ter uma melhor aderência desse tratamento com a atividade física, né, com o exercício físico. É importante dizer também que, por exemplo, se algumas pessoas deixam de fazer, é importante entender se é por conta da fadiga mesmo ou se é um simples cansaço ou então até preguiça, tá? Porque eu tive uma paciente oncológica que eu atendia quando eu trabalhava como personal trainer no presencial e eu brincava com ela, né? Porque eu ia nas consultas com a oncologista dela e eu falava assim para ela, falei, beleza, você não quer treinar, mas você consegue relacionar se é por conta da fadiga do tratamento ou se é por conta de preguiça mesmo, de cansaço, que você não quer vir aqui para academia, né? E, de fato, com o tempo ela foi tentando relacionar isso foi ficando mais claro para ela e a gente conseguiu dar sequência nos exercícios. Eu acho que essa informação que você deu é muito importante, de que os sintomas são atenuados quanto ao tratamento, que muitas das vezes é muito pesado para certas pessoas, né? Acho que talvez é uma informação, uma das mais relevantes que a gente vai falar aqui, porque muitas pessoas realmente sentem cansaço extremo, né? Então, quando a gente vai falar de exercício, já é muito desgastante você sair da sua zona de conforto e fazer ainda mais numa condição dessa. Sim, então, galera que está aqui, por favor, ouça isso. Quem é fisicamente ativo também, você já tem uma redução, né, nesses sintomas. Então, mesmo quem, por exemplo, está em tratamento, mas tinha um histórico aí de movimentação, é importante você levar isso em consideração também. Ah, legal. E existe algum tipo de treino melhor para essa fase? Por exemplo, não sei, tá? Na literatura eu nunca li nada sobre isso. Mas foco em cardio, foco em força, existe alguma diferença? Algo é mais urgente, digamos assim? Cara, então, não achei nada ainda sobre essa... Até vi a pergunta de vocês e eu não achei nada assim que pudesse relacionar, não, que o cardio é mais importante, força é mais importante. Mas, assim, tem algumas contribuições bacanas que a gente pode dar. Por exemplo, uma pessoa portadora de câncer de mama que está em tratamento radioterápico, né? Então,
você sabe que vai ter uma redução importante da mobilidade ali naquela região, né? Então, você fazer um trabalho de mobilização com cautela nos membros superiores, né? Principalmente na região afetada, acho que isso vai ser determinante aí para a pessoa ir ganhando confiança, e poder fazer os outros exercícios. Mas, assim, tanto o exercício cardiorrespiratório como de força, ele vai ter um benefício, assim, muito importante. Tem um trabalho até que eu estava colocando no material que eu faço aqui para os voluntários lá do Instituto. Se eu não me engano, até postei recentemente falando sobre a caminhada. Para quem está em tratamento, a caminhada 5 vezes por semana, de 30 a 40 minutos, ela tem uma redução importante no peso corporal, na composição corporal como um todo, e principalmente na manutenção da contagem de células imunes. Que, na verdade, o tratamento quimioterápico e radioterápico, você tem uma destruição, né, desse processo imunológico. Certo. Você fique à vontade, a hora que você quiser, achar que encaixa a sua história, você conta pra gente a sua história, tá, Bruno? Assim, na verdade, foi de repente, assim, que isso foi surgir na minha cabeça, porque eu tive também, como você, 2 casos na família, um mais recente, que foi minha avó. Foi surgir na minha cabeça, porque eu tive também, em janeiro para fevereiro de 2020, ela faleceu com um caso de câncer coloretal, e o meu avô, há um bom tempo atrás, quando, na verdade, eu estava na transição ali de estagiário para professor. E nessa época do meu avô, eu não entendia nada, assim, não fazia ideia do caso dele. Ele teve que colocar aquela colostomia, né? E a gente fazia essa troca direto. E meu avô era um cara, assim, extremamente alto astral, ativo, mas pecava no estilo de vida em relação à alimentação, à bebida, né? Consumo de bebidas alcoólicas. E a gente foi percebendo que ele foi emagrecendo, a gente estava achando até na época que era em função das caminhadas que ele tinha começado a fazer para mudar esse estilo de vida dele, mas não, aí não foi feito a prevenção, né? Quando ele percebeu, quando ele foi ao médico, ele já teve que fazer a cirurgia correndo. Então isso, na verdade, fez parte da minha vida. Minha bisavó, meu avô e minha avó, todas por parte de mãe, tiveram essa questão, né, do câncer na família, né? Então eu tive a oportunidade de atender algumas pacientes oncológicas que, na verdade, eu vejo lá atrás que eu não sabia nada de como atender. Não digo nem só em prescrição de treinamento, mas como acolher essa pessoa, né? Como entrar no mundo dela, porque acho que a gente não pode nem falar de empatia, né? Porque a gente não tem como se colocar no lugar de uma pessoa que descobre isso, mas aí desenvolver uma compaixão ali de tentar entregar o máximo de amor ali para ela nesse momento que ela mais precisa. Então, eu acho que fez parte da minha trajetória e receber esse convite do Instituto Zen Câncer, eu acho que ficou mais claro que eu falei, cara, esse é o caminho que eu devo traçar, que eu devo entregar aí mais para as pessoas e fazer com que isso seja importante na vida dela. E vai ser cada vez mais comum, né, Bruno? A gente tem que estar preparado para as notícias sobre essa doença, Sim. Porque se você perguntar, acho que ninguém hoje não conhece alguém que já teve essa doença. Todo mundo vai ter algum ou parente ou algum conhecido que já ou conseguiu, entre aspas, como a gente falou, a cura e continua aqui entre a gente, ou não conseguiu. Mas a gente tem que estar mais preparado para falar sobre isso, né? Não pode ser mais um tabu. Eu acho que a ciência tem avançado, a gente já sabe bastante coisa. Um dia desse eu vi uma notícia sobre uma injeção, sobre uma possível oportunidade de cura maior agora. Acho que vai ser mais comum, a gente tem que estar mais preparado mesmo para conversar sobre isso. Então, fica mais ainda importante nesse nosso bate-papo aqui, tratar com sabedoria, com calma, com pensamento positivo, caso você um dia receba essa notícia, ou de alguém próximo, ou sua. E o que você falou, a gente não é preparado para acolher. A gente não sabe mesmo, né? A gente é preparado para o que é melhor e... Enfim, então eu vou aproveitar esse gancho e vou pedir para você dar, assim, se eu sou uma professora ou vou atender alguém que esteja nessa situação, vou me inscrever aí no Instituto, o que você dá de conselho, assim? O que tem que estar na nossa cabeça para atender pessoas que passaram por isso ou estão passando? Só pegando um parênteses aí do que você estava falando, de fato a gente tem que estar assim preparado, porque tem uma estimativa aí que até 2030 os casos de câncer eles superem os casos de doenças cardiovasculares, né? Então, pode ser que a gente esteja lidando aí com uma das principais causas de doenças crônicas, né? E só para quem não sabe, hoje a doença cardiovascular é a principal do mundo, né? Então, o Bruno está dizendo que vai se tornar a principal do mundo, provavelmente, em breve. Exato,
Não que as outras, a gente não tenha que olhar para as outras, que na verdade são tão importantes quanto, porque na verdade são fatores de risco para o desenvolvimento, né? Mas assim, se eu tivesse que falar para os profissionais, é isso que você quer saber? Isso. Vou atender ou vou ter alguém da minha família está passando por isso? Quais cuidados essas pessoas a gente tem que ficar mais atento, assim? Olha, assim, é entender o histórico da pessoa, acho que é um ponto inicial, né? E aí um outro parênteses, acho que o que eu busquei estudar, e aí vindo de encontro com o que vocês também falam super bem, e o que eu sigo demais vocês, que a biologia evolutiva, ela fez muita diferença, assim, no meu pensamento, né? Na narrativa que eu construo na fala com os meus alunos, né? E eu tento passar para eles de uma maneira que seja interessante deles saberem e assim, cara, será que eu posso agora mudar meu estilo de vida? Se eu consigo? Será que faz sentido? Né? E geralmente tem feito muito sentido. E eu tenho passado isso para os profissionais que eu tenho contato. Mas ao atender um paciente oncológico, acho que é entender o histórico, né? Entender um pouco da fisiologia, melhor, da fisiopatologia do câncer, né? Porque a gente está falando de uma aberração, né? Então, entendendo, acho que você, não que seja tão diferente você prescrever treino para paciente oncológico, mas você entender, você pode passar para a pessoa que se, de repente, assim, a mudança no quadro dela pode ser uma mudança nos níveis séricos dela, né? De repente, entender como é que estão a contagem de células imunes, quais são as proteínas que estavam em alta e agora estão em baixa, por conta da influência do exercício físico. Então, entender essa parte fisiológica também vai ser importante, falando para os profissionais. Agora, é muito difícil, acho que eu falar para mim, para o cuidador, né? Porque isso vai muito da família, né? De cada um. Mas como eu vivi isso com a minha mãe, acho que, cara, ter paciência, incentivar as pessoas a se movimentarem, porque é um momento que a pessoa... quem é paciente oncológico recebe lá a cartinha, né? É como se fosse uma sentença de morte, o que não deveria ser, né? Mas a pessoa recebe assim, né? Muitas das pessoas. Falando, não estou generalizando. Mas, de fato, eu acho que entender a doença de uma maneira diferente, com um olhar diferente, acho que é favorável para a gente fazer com que essa pessoa lide bem, né? Com a situação e vá em busca de uma alteração, que nada mais é de uma alteração de estilo de vida dela, né? De uma melhora Com dos certeza. níveis de saúde dela. Com certeza. A medicina do estilo de vida, ela tem 6 pilares que faz com que você viva melhor e mais, né? Em busca sempre da longevidade. E os pilares são alimentação saudável, atividade física, saúde do sono, controle de tóxicos, saúde mental e relacionamento. Você, como profissional de educação física, como coordenador do Zen Câncer, do Pilar Movimento, o que deve compor esse pilar de atividade física, Bruno? Quem está ouvindo aqui a gente, que não faz nada, por exemplo, que é um sedentário, o que seria o desejado para ele, para que esse pilar dele fosse considerado como o ideal? Cara, eu gosto muito daquela régua, daqueles quadrantes, por exemplo, relacionado ao movimento, melhora dos níveis de socialização, de sono, né? E esqueci agora o quarto. Mas, enfim, Alimentação. claro. Talvez seja o principal hoje em dia, né? Esqueci logo do principal, tá vendo? Isso corta ou fica aqui? Isso fica. Isso Então, fica. faz parte. Beleza. Eu acho que esses 4 pilares são pilares importantes para a gente avaliar, analisar, né? Então, cada vez mais as pessoas estão experimentando menos movimento nas suas vidas, né? Vide até o momento que a gente vive. Eu jurava que eu não ia falar o momento que a gente vive, né? Todo mundo fala agora isso. Pô, mas é porque tá muito impactante mesmo, Bruno. Os níveis de meus números de passo são absurdamente menores nesse último ano. Faz muita diferença. É verdade. Para a gente que está acostumado a se movimentar, imagina que quem não se atentava a isso, né? Experimentando cada vez menos. Então, isso é uma preocupação que a gente tem, né? Porque acho que a pergunta é como a gente faz para fazer essas pessoas se movimentarem mais. E aí deixar claro aqui que eu não falei no início, o nosso trabalho, o nosso projeto lá no Instituto Zen Câncer, ele é todo via teleatendimento, né? Porque como a gente tem esse momento agora de pandemia, o risco para um paciente oncológico, né, para contrair o vírus da Covid é redobrado, né? Então, em termos de complicação. Então, na verdade, assim, esse projeto ele foi idealizado no presencial, mas quando veio a pandemia, eu tive que remontar aqui minha cabeça e falei, cara, será que dá para atender paciente oncológico via telesaúde, teleatendimento, telereabilitação, como queiram chamar?
e tem dado super certo. Inclusive, tem muito trabalho agora crescendo em cima disso, né, da telesaúde. Eu estava até com um aqui aberto lendo antes de vocês começarem, e apesar de não ser uma realidade para todos, por dificuldades de uso da ferramenta, tem se mostrado muito benéfico em termos de aderência e de resultados nos níveis de saúde das pessoas. Então, é fundamental a gente olhar para essa nova forma de trabalho também. Num teleentendimento de atividade física desse pilar, Bruno, o que vocês têm? Dá uns exemplos mais práticos, assim, né? Para conseguir visualizar um teleatendimento. Olha, Edma, está em crescimento ainda, né? A gente ainda está desenvolvendo. Eu estou fazendo algumas experiências, a gente montou uma avaliação de movimento para paciente, né? É óbvio que, assim, cada caso vai ser um caso no que diz respeito ao tipo de câncer, né? Eu pego, por exemplo, uma paciente oncológica tipo de câncer de mama, eu tenho que, de repente, olhar de uma maneira diferente para uma outra paciente que está com outro professor. Então, a gente faz uma avaliação prévia que as pessoas elas respondem alguns formulários que a gente criou e, depois disso, a gente está buscando até crescer um pouco mais junto com o núcleo de medicina integrativa e o núcleo de fisioterapia para saber se aquela paciente ela tem condições de começar já com a gente ou primeiro passa pela fisioterapia ou vai ser liberada pela medicina integrativa, que geralmente é com a Sabrina Chagas, que é a doutora médica oncologista. Não sei se eu te respondi. Te respondi? Respondeu. Eu ia brincar com você. Você tem cócoras no atendimento? Se tem cócoras? Tem que ter, claro. Tem que ter cócoras. Tem que ter. Era essa a resposta que eu queria, Bruno. Ela tentou te induzir. Eu te induzi para você falar, olha, a gente começa com cócoras, todo atendimento a gente começa com cócoras, e aí depois tem uma sequência de movimento e a gente termina se divertindo. Cara, sabe o que é legal? Tem muitos professores que trabalharam comigo, né, ao longo do período lá na Bodytech e que quiseram fazer parte então até hoje lá com a gente. E eles seguem vocês também, alguns fizeram o curso da FBA e sem dúvida, eu tive que botar a avaliação de movimento, um dos movimentos é ficar de cócoras, para a gente avaliar os pacientes. Achei incrível essa informação, hein? Inclusive, eu acho que, não, gente, essa é a melhor informação do podcast, tá? Se você está ouvindo isso até agora, é essa. Vai, bacana. Bruno, uma dúvida. Eu queria saber se você pudesse falar um pouquinho mais desses cuidados. Vamos falar agora um pouquinho para o profissional de saúde. Queria saber um pouco entre os cuidados do paciente e o profissional, tá? Existe alguma coisa, você como foi um profissional que disse aí que era leigo no assunto, não sabia lidar desde as condições psicológicas, né, de como intervir, até talvez no treinamento, tá? Como você disse, cada tipo de câncer tem uma demanda diferente para cada paciente, né? Então, e você tem que meio que personalizar esse treino. Quais os cuidados que esse profissional que está ouvindo aqui a gente, que não sabe sobre câncer, o que você falaria para ele, no sentido de o que ele precisa ter de conhecimento, tá? De conhecimento técnico. Por exemplo, comunicação é um conhecimento técnico. Talvez não seja da educação física, mas é. O que você fez que te ajudou a ser o Bruno que é hoje e sabe lidar muito melhor com esses pacientes? Se você puder dar uma dica aí pra gente que está te ouvindo. Cara, assim, são muitos detalhes, né? Assim, eu acho que eu não deixei claro em termos eu não quero dizer que seja uma prescrição totalmente diferente para cada tipo de câncer, tá? Uhum. Mas é óbvio que, assim como a gente tem que olhar para quem não é portador também de uma forma diferenciada, né? Quando se fala de um treinamento personalizado, a gente tem que olhar para a individualidade biológica de cada um. Eu acho que, assim, você entender da fisiologia, você não precisa explicar isso para a pessoa, mas você entendendo, fica mais fácil de você estruturar e aplicar o treinamento nessa pessoa, né? Você quer que eu fale um pouco da fisiopatologia, do metabolismo do câncer, ou não? Eu queria que você falasse, se você quiser, se você achar. Mas, assim, por exemplo, tem algumas situações que a alta intensidade ela não é bem-vinda, ou isso faria diferença? O que do treinamento pode acionar alguma coisa ruim dessa fisiopatologia, entendeu? Que coisas que eu, na dúvida, não faço, se eu não souber, é bom evitar? Sim, assim... E se existe, né, isso? Nem sei se existe. Então, ainda tem muito estudo em cima disso. Por exemplo, eu não achei muito estudo falando sobre HIIT para pacientes oncológicos, né? Mas a gente sabe que, por exemplo, tem algumas pessoas que, ainda em tratamento, o treinamento de alta intensidade ele vai ser favorável para ela, né? Para melhorar as respostas imunológicas
né, frente ao câncer. Porque, na verdade, se a gente olhar, por exemplo, agora para o treinamento de força, algumas literaturas falam que, na verdade, é como se fosse um combate, né, ao câncer, porque o metabolismo do câncer ele funciona da mesma forma que funciona o metabolismo muscular, por exemplo, né? Então, a gente concorre ali nos exercícios de força, porque o músculo, além de ser um órgão mecânico, ele é um órgão endócrino, né? Então, as ações hormonais, as respostas relacionadas ao tipo de exercício que você está fazendo, a musculação, por exemplo, são benéficas, né? Porque você diminui a alimentação para as células cancerosas e aumenta a alimentação para as células sadias e para os nossos músculos, por exemplo. Legal. Então, o treinamento de força sempre, se possível, em todas as sessões que você tiver com a pessoa, incentive ela a fazer força. Sim, tem alguns casos assim, porque é bem comum, no caso tipo de câncer de mama, né, por ser relacionado mais a uma carga hormonal das mulheres, em especial das mulheres, né, a gente tem muitas mulheres aumentando o peso, né, mulheres que desenvolvem obesidade pós o surgimento da massa tumoral, né, então, e principalmente depois que faz a cirurgia, tem um índice de inatividade ali importante. Então, assim, nesses casos, o treinamento ele vai ser muito bem-vindo, mas, por exemplo, se eu olhar para os casos no caso da minha avó, por exemplo, que ela já era uma pessoa muito magrinha, tem muitos casos de câncer que você desenvolve caquexia, né, que é perda de massa muscular, né? Então, nesses casos, eu acho que o treinamento de força, aeróbico, seja, qualquer tipo de treinamento, ele deve ser evitado, né? Então, a gente deve olhar, por exemplo, fazendo um tratamento ali interdisciplinar, com uma capacidade de alimentação melhor, né? Olhar para um tratamento junto a um nutricionista e um oncologista para ter um quadro clínico melhorado ali. Boa. E o tratamento que a pessoa está recebendo, e você deu um exemplo anteriormente de uma radioterapia. Então, se você pudesse falar um pouquinho para mim, assim, quais tipos hoje estão sendo mais usados e se o tipo de tratamento faz alguma diferença no treino da pessoa. Um dos exemplos que você deu foi uma mulher, câncer de mama, que está sendo tratada por radioterapia. Eu imagino que a radioterapia seja um dos tipos de tratamento que você pode receber quando você recebe o câncer, certo? Isso. E quais tipos de tratamento que você tem visto, têm sido usados, e se esses tipos de tratamento alteram alguma coisa no treino? Eu já ouvi falar que tem um que é mais pesado do que o outro. Isso procede ou não? Eu acredito que vai depender muito do histórico da pessoa, né, do quadro dela, de cada um, para o tratamento gerar um efeito melhor ou pior, né? Menos pior, digamos assim. Mas assim, meninas, respondendo de forma objetiva, eu ainda desconheço, tá? Mas eu sei que a gente tem a imunoterapia, a quimioterapia e a radioterapia. Mas assim, a influência no treinamento, eu confesso a vocês que assim, eu ainda não achei nada que fosse tão crucial, tá? Para você deixar de fazer. Na verdade, a busca, né, e a orientação é que a gente incentive a prática de exercícios físicos para essas pessoas. Quando a gente não tem uma ciência clínica ainda aplicada, né, que ajude a gente a nortear, o bom é, como você mesmo falou, você volta para a ciência básica, entende o mecanismo fisiológico ali que está acontecendo, faz a melhor maneira de prescrição que existe, que é perguntar para a pessoa o quanto ela pode, o que ela quer, o que ela está conseguindo naquele momento. Acho que esse é o melhor caminho. E a gente fica esperando, atuando, que a gente sabe que faz bem. E, assim, isso é uma opinião pessoal agora, Bruno e Rafa. Eu sempre erro para menos, né? Então, enquanto eu não tenho um suporte que eu possa fazer mais, eu sempre boto menos intensidade, menos volume, coisas que eu tenho certeza que vão fazer, tenho certeza, e até esse certeza é entre aspas, mas tenho mais chance de fazer melhor do que não fazer. É verdade. Bruno, vamos falar agora aqui, é óbvio que a gente vive numa bolha, né, onde as pessoas, muitas delas têm uma condição de ou ter um computador para ter uma aula no Instituto em Câncer com acesso remoto, e as pessoas que não têm, tá? Onde a maioria não tem essa condição, né? Existe algo que a pessoa que não pratica exercício físico, ou seja, por ela não se sentir segura, tá? Exercício que eu digo, pegar carga, ou ir para uma academia, ou num estúdio, ou em casa mesmo, essa pessoa que não pratica, não tem como, ou ela não gosta. Você disse sobre a caminhada. Existe algo que ela pode fazer na rotina dela que faça com que ela fique mais ativa
e ganhe e se beneficie das coisas boas que o exercício pode proporcionar também? É assim, é difícil eu dar passar uma rotina sem entender a realidade da pessoa, mas vocês falam muito bem disso, né? A verdade é manter a vida mais ativa, né? Buscar não ficar muito tempo sentada, se precisar se deslocar. Difícil até dizer isso porque, por exemplo, evitar pegar carro, de repente usar a caminhada, né, para ir até o seu destino. Então, assim, são estratégias no dia a dia que você pode buscar fazer para se manter mais ativa, né, que isso pode facilitar, de repente, uma redução aí nesse quadro clínico dela. Uhum. Então, o importante é falar que não existe contraindicação, então. Quanto mais você se movimentar, isso pode gerar um benefício extra para você, é isso? Sem dúvida, sem dúvida. A não ser nesses casos que eu falei, mas aí é um caso bem muito extremos, né? Bem extremo. Que provavelmente vão estar acompanhados de um tratamento, né? Com um profissional que sabe, né? Sem dúvida, sem dúvida. Entendi. Porque para ele começar, para a pessoa começar a praticar exercício físico, ela precisa ter uma recomendação, né? E isso é importante dizer também, que é algo que a gente está buscando ali junto ao Instituto, porque os médicos ainda não recomendam como deveriam recomendar, né, atividade física, exercício físico, a partir do desenvolvimento da condição. Então, que essa prescrição seja mais efetiva, né, que os profissionais, os médicos, eles incentivem cada vez mais os pacientes a buscar. Isso é de se esperar, né, Bruno? A OMS há pouco tempo não fazia citações sobre atividade física para esses grupos especiais, e na de 2020, do ano passado, já saiu dizendo que incentivando em vários grupos especiais, dentro deles o câncer, que sim, faz mais bem do que mal, faça como puder, quanto puder. Então, ainda é de se esperar que os médicos não tenham isso na ponta da língua, porque até na Organização Mundial da Saúde não tinha essa recomendação tão forte. Acho que a tendência é começar a melhorar mesmo agora. Uhum. Ainda mais que o trabalho que eu acredito que o Instituto faz, né? Que é um trabalho de englobar muitas coisas. O exemplo é de ter reiki, né? De ter aromaterapia. Então, realmente, são práticas milenares, muitas das vezes, mas que ainda está muito em teste, digamos assim, no contexto social em que a gente vive, né? Então, acredito que vai, com certeza, é compreensível demorar um pouco mais, né? Para as coisas acontecerem. Bruno, estamos chegando no nosso final. Cara, tem que aprender a botar Vai aprender. aquela edição de... Nessa edição. Eu tenho que aprender a botar isso, sério. A gente está chegando e nós temos uma prática de fazer perguntas para todos os convidados, valendo R$1 milhão. E a primeira pergunta, acho que vai ser fácil para você, fácil entre aspas. A gente queria saber o que é saúde para você. Cara, então, eu botei algumas colas aqui para mim, porque, na verdade, se eu for pelo conceito formal da coisa, né? Aí eu vou dizer que seria um completo bem-estar é o seu mental, conceito. Não venha colar da Organização Mundial de Saúde. Mas para mim, cara, assim, saúde para mim é entender a nossa origem, sabe? Entender o quão complexo nós somos e buscar, mesmo com as dificuldades e alterações relacionadas à cultura, à tecnologia, que vocês falam muito bem, o equilíbrio entre essas condições, né? Entre o estado físico, mental, social, espiritual. Acho que é um pouquinho disso. Muito bom. E o Bruno, tu tá levantando toda a nossa bola, porque várias frases você falou assim, vocês falam isso muito bem. O povo deve estar eu sou fã de vocês, aqui. Sou fã de vocês. Eu já tenho que anotar para começar a estudar, porque se alguém me perguntar tudo isso que ele está falando, que eu falo muito bem, ferrou, né? Minha reputação cai. Vamos lá, Bruno. Agora a pergunta que é a cara da Rafa, mas sou eu que vou fazer. Se você pudesse escolher alguém para tomar um café, porque tem café, Rafa, então é a sua cara. É verdade. Se você pudesse escolher alguém para te chamar, para tomar um café com você, quem seria e por quê? Caraca, cara. Tem tanta gente que eu chamaria para tomar um café. A gente está em pandemia, só pode ir um na mesa. Então vamos nós três aqui. Vamos fazer. Cara, então, eu não sei. Tem tanta gente. Acho que eu dividiria pelo que eu sigo, assim, as pessoas que eu sigo por determinados assuntos. Aí vai ter um assunto lá, quem fala super bem sobre câncer, quem fala sobre movimento, quem fala sobre gestão, que eu gosto também. Bruno, tem que escolher um. Bruno, tem que escolher um, Bruno, aqui no Talk da Saúde. Meu programa, minhas regras, Bruno. Um café. Um café.
Cara, eu acho que eu escolheria hoje a Luciana Lobo, que é a diretora do Instituto Zen Câncer. Cara, mas esse café eu vou realizar pra você. Porque tá muito fácil. Esse café a gente vai fazer acontecer. O Toque da mandar Saúde um e-mail pra... Peraí. Só mandar um e-mail para atendimento@instituto. Vocês não falaram que vocês iam resolver o encontro. Não, a gente primeiro espera. Então pode ser internacional? Pode ser internacional? Não. Mas agora o porquê, então, vai. Já escolheu quem? Por quê? Não tinha essa pergunta, tem? Sim. Quem seria o porquê essa pessoa? Cara, o porquê... Enche a bola, chefe, vai. Ela é muito concorrida, eu dificilmente consigo conversar com ela, mas eu tenho certeza que se a gente parar... uma reunião de trabalho no seu café. Mas não é, cara, aí é que tá, eu não me considero trabalho lá, que é tão prazeroso fazer parte daquilo. Tão legal. Legal. Bruno, se eu tivesse uma empresa, eu nunca deixava você sair dessa empresa, Bruno. Não, mas por quê? Porque quando você tiver, não terminou que a Edma te interrompeu, Bruno. Era uma pessoa muito concorrida e você ia explicar o porquê que você convidaria. Eu acho que eu gosto muito de ouvir ela, assim como eu acho que ela tem a cabeça fervendo lá, cheia de ideias, então acho que seria bacana esse encontro. Pô, legal, mas é uma das, tá? É uma das. Fecha boa, vou gravar vou fazer uma pílula dessa parte do episódio e vou mandar no inbox pra ela. Vou realizar, Bruno, pode deixar. Agora momento conselho, né, Edma? Momento conselheiro. Um erro, Bruno, que você cometeu, que você deixa de conselho aqui pra quem tá ouvindo a gente. Caramba, isso é difícil, né? Todas são, né? Não repara, por isso que eu te mando antes. Eu tô achando que a gente... Acho que essa é a mais. Não, eu vou tentar ser objetivo. Eu acho que criar expectativas nas pessoas foi um erro grande meu, por muito tempo. Eu insisti nesse erro, dei cabeçada na parede. Legal. Isso é importante. Também, já errei muito nisso. Mas agora eu vou fazer outra pergunta em cima. Não, eu quero saber se é possível não criar. Acho que é possível saber administrar, né? Como isso bate em você. Acho que mas se você conseguir fazer um raio-x lá mais bem feito, eu acho que você consegue não criar essa expectativa. Então, primeiro procure o currículo da pessoa, entre em todas as redes sociais e pergunte aos amigos mais próximos. Hoje é até mais fácil. Muito bom. Eu cometo esse erro direto, Bruno. Tamo junto. Se você fosse um exercício, ou uma aula, ou um esporte, algum movimento, qual você seria e por quê? Esse é fácil, Bruno. Eu acho que não é difícil não, mas vou trazer para o que eu gosto, né? Futebol, adoro futebol, adoro maltinha, por exemplo. Mas eu sei que você gosta também, mas futebol porque, cara, eu amo jogar e o futebol tem aquela questão de só acaba quando o juiz apita, né? Acontece de tudo, né? Você precisa ter as estratégias ali durante o jogo, é um trabalho, é um jogo coletivo, né? Que me agrada bastante, que ninguém ganha nada sozinho, então acho que futebol, por eu gostar, acho que seria a minha escolha. E as pessoas acham que a gente fica correndo atrás de uma bola, que é simples assim, Bruno. Eles não sabem de nada. Ele foi bem romântico. Tem uma emoção, Eles não sabem de nada. Foi a definição mais romântica do futebol que eu já ouvi na minha vida. Gostei. Eu tô zoando aí, tá vendo? Não tô zoando, juro que eu não tô zoando. Porque todo mundo fala, é bom, porque tem raça, tem isso aqui. Não, você foi bem romântico, eu gostei, é sério. Sensível, gostei. Bruno, pra galera aqui que tá nos ouvindo, que gostou do nosso papo, que tem algumas dúvidas, onde é que eles te acham na rede social? Então, meu Instagram é @soubruno_lima e as outras redes sociais eu confesso que ainda estão em desenvolvimento, né? YouTube ficou parado, mas se Deus quiser vai dar tudo certo, vai crescer em breve, Bruno Lima. Enfim, tudo que eu posto no Instagram cai lá no Facebook também, né? Quem tem acesso ao meu Facebook é só bater um papo lá comigo. Tem alguns grupos que eu faço parte, até legal dizer, quem é paciente oncológico, tem um grupo de uma nutricionista, a Patrícia Reis, que eu tô lá também, e dando dicas sobre atividade física, exercício físico, vida no câncer. Quem quiser fazer parte é só procurar. Bruno, você ainda atende particular? Você ainda atende presencialmente, entre aspas agora, óbvio, pelo momento, mas você ainda atua ou você só está na coordenação? Então, estou atendendo como personal trainer também, mas, cara, agora 100% online, você acredita? Eu estava com 2 alunos no presencial, mas aí eu consegui transferir, fez sentido para ele também e para mim. Não só pelo momento, acho que pela escolha da pessoa, então 100% online hoje em dia. Bom saber. Pessoal,
Uma ótima indicação aí. Se ele não puder atender, com certeza vai ter uma pessoa muito qualificada para indicar para atender vocês. Bruno, assim, eu queria um resumão, assim, um incentivo, uma mensagem final para as pessoas que estão passando por essa fase ou conhecem alguém que estão passando para se movimentar. Acho que você já foi bem claro nos benefícios, né, do que faz mais bem que mal. A gente fala isso sempre, mas acho que um recado final, se você pudesse dar um resumo para a gente, o porquê que eu devo me movimentar, por favor. Acho que não só o Rafa e Edma para os pacientes oncológicos, mas para quem está num momento aí experimentando cada vez menos movimento e com os níveis de saúde precisam ser alterados, acho que, cara, buscar se movimentar cada vez mais, buscar através do exercício físico, né, de profissionais da área da saúde que possam te orientar a melhorar o seu quadro, né, e para os pacientes oncológicos é saber que é mais um momento, né, da vida dessa pessoa e que ela tenha tranquilidade, calma e sabedoria de enfrentar, porque depende muito de como a gente enfrenta, pelo que eu vejo, né? E sem dúvida, se ela tiver a cabeça firme ali, buscar esses profissionais que possam auxiliar. Quem não consegue buscar profissionais, acho que a internet hoje em dia tem uma série de profissionais auxiliando nesse processo, né? Você vê aí o próprio instituto com práticas gratuitas, né? Então, acho que a pessoa querer, acho que é um ponto primordial a pessoa querer. E assim, falando do exercício físico só para fechar, eu acho que as pessoas não precisam gostar de praticar exercício físico, elas precisam entender os benefícios que essa prática traz na vida delas para poder, cara, se sentir bem, ser mais produtivo no trabalho, ter uma vida social melhor, ter melhores noites de sono, enfim, tudo que ser mais ativo fisicamente proporciona para a pessoa. Perfeito. Bruno, obrigada. Muito obrigada, Bruno. Eu que agradeço, meninos. Espero ter contribuído aí, de verdade. Com certeza. Galera, obrigada e ajuda a gente compartilhando esse episódio com o que você acha que vai gostar. Valeu, galera. Até!